Super Esporte ao vivaço, hoje é terça-feira, 21 de outubro de 2014. A gente chega com as notícias do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e muito mais com os comentários do Flávio Prado. Agora a gente vai falar da penúltima etapa do Mundial de Surf, que ontem terminou na praia de Supertubos, em Peniche, Portugal. O brasileiro Adriano de Souza, o mineirinho, foi eliminado nas quartas de final para o sul-africano George Smith. O outro brasileiro, o Felipe Toledo, também foi eliminado, só que pelo australiano Mick Fanning. Na final, Mick Fanning e George Smith se enfrentaram e Fanning venceu a etapa de Portugal. No próximo dia 8 de dezembro começa a mais emocionante etapa do circuito, a do Havaí, e que vale o título mundial de surf. O brasileiro Gabriel Medina segue como líder do ranking com 56,550 pontos, seguido agora por Mick Fanning com 53,100 pontos. O Kelly Slater caiu para a terceira colocação. Para se tornar o primeiro campeão mundial de surf aqui do Brasil, o Gabriel Medina precisa chegar à final no Havaí e torcer para que o Mick Fanning não vença a etapa. Lembrando que o Kelly Slater conhece muito bem essas ondas aí do Havaí e foi campeão lá no ano passado e também várias outras vezes, não é? Boa sorte, Gabriel Medina. Bom, a notícia agora é sobre o caso do atleta paralímpico Oscar Pistorius, que após longo julgamento conheceu a sua sentença. Pois é, Pistorius, que vem sendo julgado há 20 meses por conta da polêmica morte da namorada e modelo Riva Steenkamp, foi considerado culpado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e condenado a 5 anos de prisão. O sul-africano, mundialmente conhecido por ser o primeiro duplo amputado a competir em Jogos Olímpicos, é acusado de ter disparado 4 tiros que mataram Riva no dia 14 de fevereiro de 2013. O tribunal considerou que não ficou provado que Pistorius tinha intenção de matar a namorada, mas concluiu que ele agiu de forma negligente ao disparar contra uma porta fechada da casa onde ele acreditava ter entrado um ladrão. Os laudos, tanto da defesa, os lados, tanto da defesa quanto do Ministério Público, ainda não têm direito de recorrer da sentença, então a gente ainda vai ter que aguardar. Um dos maiores craques do futebol aí na atualidade, você já sabe de quem eu estou falando. Neymar, que ontem atendeu os jornalistas em uma entrevista coletiva em Barcelona e mandou muito bem no portunhol. Olá, que tal? Neymar apareceu ontem no centro de treinamentos do Barcelona para conceder a segunda entrevista coletiva dele no clube. E em bom portunhol, o craque brasileiro falou sobre a parceria com Lionel Messi e Luis Soares. Jogar com Leo é um honor, né? Para mim, era o melhor, primeiro do mundo, e agora liga Luis Soares, que eres um craque, um dos melhores também. E creio que vamos fazer muitas coisas boas para nossa equipe. O jogador ainda aproveitou a ocasião para dizer que está totalmente adaptado ao Barcelona. Não sei se é uma nova versão, né, do Neymar, mas me sinto mais em casa, me sinto mais solto, né? O primeiro ano foi um primeiro ano de adaptação, né? E creio que eu já estou mais solto, né? Muito mais feliz. Com tudo e as coisas vêm dando certo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, bom dia. Boa tarde pro Neymar, que já tá... Buenos dias e bom dia para você. Porque de repente ele falou em espanhol, de repente ele falou em português, né? Só se for algum jornalista brasileiro que perguntou, pode ser. Olha, eu fiz, acho que a semana passada, um post aqui no Gazeta Esportiva Net falando sobre isso. Depois que você perde, você valoriza. O Neymar, quando estava aqui no Brasil, vivia debaixo de pau. Lembra? Era pau pra todo lado, era cai-cai. Ele botava máscara, era expulso. Ele tirava a camiseta de baixo, era expulso. Era uma exceção de saco. Os caras chegavam absurdo de achar que o Ganso jogava mais que ele e tal, não sei o quê. Neymar é um gênio. Gênio. E hoje tem jogo, né, o Flávio, contra o Ajax? Isso. 4h45. O Neymar, ele é o tipo do cara que... Até a próxima Copa do Mundo, e a esperança do Brasil é o Neymar, só que tem que fazer uma coisa que presta. Sozinho não dá. Até 2018, quando ele for jogar a próxima Copa, ele já terá sido o melhor do mundo. Porque, por enquanto, eu acho que o Messi ele já passa esse ano, já está passando, o Messi já está entrando numa outra fase, já vai fazer mais gol que o Messi como estava fazendo. Aí tem o monstro, né, o Cristiano Ronaldo, que ainda não dá, que é um robô.
Quando o monstro parar, aí a briga vai ser, parar que eu digo de produzir tanto, né? 1, 2 anos, aí a briga vai ser ele, o Hazard e o Bale. Mas eu acho que ele é melhor que os outros. E o Rames não? Não tanto? Acho que não. Acho que não chega para tanto. Então, esses 3 eu acho que vão ser os caras que vão brigar, mas acho que o Neymar é melhor que eles todos. Portanto, em breve teremos o maior do mundo. Aí tomara que as pessoas percebam que ele era um pouquinho melhor que o Ganso e que ele era uma estrela que deixou um buraco enorme aqui no nosso futebol. Já que você tocou em nome de Ganso, vamos falar agora ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está lá no São Paulo. E tem notícia boa por aí, né, Garrafa? Fiquei sabendo que o Souza vai continuar no clube, ele que estava emprestado pelo Grêmio, vai ficar até 2017, confere? Confere, Anitta, confere. Bom dia a você, ao Flávio, a galera ligada no Esporte. Nós falamos ao vivo aqui do CCT da Barra Funda, o São Paulo realizando ao fundo aqui a sua última atividade antes da partida de amanhã contra a Chapecoense, e essa é a notícia boa do dia, que você bem destacou, Anitta. O Souza, que tem empréstimo até o final do ano, ele já teve o seu passe adquirido, portanto, o São Paulo, junto ao Grêmio, acabou contratando o Souza em definitivo. O contrato dele começa a vigorar a partir do próximo ano, ele cumpre empréstimo até o final desta temporada e assina um novo vínculo com o Tricolor, desta vez como jogador do São Paulo por 3 anos. Esta movimentação que você acompanha aqui ao fundo, Anitta, é a última antes do São Paulo enfrentar a Chapecoense amanhã em Santa Catarina. Ontem nós também estivemos aqui acompanhando a reapresentação do São Paulo, o início dos preparativos para esta partida, e o detalhe é o seguinte, o São Paulo, com a rodada última do Campeonato Brasileiro do final de semana, ele permanece a 7 pontos do líder Cruzeiro. E apesar dessa distância, apesar de 9 pontos de diferença, o pessoal por aqui entende que ainda não chegou a hora de jogar a toalha, não. Nosso objetivo ainda é ser campeão. Sabemos da distância da pontuação do Cruzeiro para nós, mas a equipe vem bem, vamos fazer a nossa parte, pensar em vencer jogo a jogo e esperar pelos tropeços do Cruzeiro. Acho que é importante nós mantermos a nossa pegada e procurar vencer as partidas. Olha, o Pato é um excelente jogador, que impõe respeito lá na frente, né? É um cara que tem um currículo invejável e vinha nos ajudando bastante, mas eu acho que quando aconteceram as suspensões e as lesões, os jogadores que entraram foram muito bem, como no meu caso, fiquei 3 semanas fora. O Antônio entrou e foi muito bem também. Então acho que quem está entrando está fazendo de tudo para ajudar o time a manter um bom nível nas partidas, e acho que isso vem acontecendo, a equipe vem jogando bem, independente de quem está jogando. Bom, tá certo. Tá aí o Tolói, né, falando a respeito dessa boa chance que o São Paulo ainda tem, no entendimento deles, de buscar o Cruzeiro. São 7 pontos. O Flávio é que vai avaliar se isso é possível ou não em 9 jogos. E também falando da ausência do Pato. E como notícia ruim, pouca, é bobagem, além do Pato, o São Paulo acaba de perder Luiz Fabiano para o jogo. Sem o Pato, o Michel Bastos seria a primeira opção. Mas no jogo contra o Bahia, ele recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão. E abria a possibilidade, Anitta, do Luiz Fabiano recomeçar uma partida como titular do São Paulo. Ele não treinou ontem com dores musculares e agora pela manhã, nessa movimentação, o que chama a atenção é a ausência do Luiz Fabiano. O doutor José Sanches acabou de confirmar, Luiz Fabiano contundido também está de fora desta partida. Com isso, o Osvaldo ou o Maicon brigam pela vaga deixada pelo Pato. O provável São Paulo para a partida de amanhã à noite em Chapecó. Com Rogério Ceni no gol, o Hudson agradando pela lateral direita deve ser mantido, Tolói, Edson Silva e o Palito, né, o Álvaro Pereira no meio campo. Denilson, Souza, Ganso e Kardec no ataque. Fica aí então o Kaká, melhor dizendo, completando o meio campo. No ataque, o Kardec com essa dúvida entre o Maicon ou o Osvaldo. Eu, particularmente, Anitta, aposto mais no Osvaldo. E um detalhe, eu sei que você levanta cedo, tudo, o Flávio também, vocês estão aí no estúdio, tá quentinho, mas aqui tá um gelo no São Paulo. Para quem viveu o calor dos últimos dias, aqui tem pinguim aqui emprestando cachecol pra galera, viu, Anitta? Garrafa. E eu acho que lá para onde eles vão vai estar mais frio, né? E aí, desfalques importantes, né, Flávio? Eu concordo com o Garrafa. Acho que é jogo para Osvaldo, é jogo para velocidade, contra-ataque. A Chapecoense ganhou do São Paulo aqui.
Esses 3 pontos fazem muita diferença agora. Agora, Garrafa, quando o Souza veio para o São Paulo, ele veio trocado pelo Rodolfo, temporariamente. Nessa negociação agora que o São Paulo comprou, o Rodolfo ficou em definitivo ou não tem nada a ver? Foram coisas separadas? São situações separadas e distintas. Não há uma definição ainda da situação do Rodolfo. Ela não entrou nessa negociação, até porque o passe do Souza não pertencia única e exclusivamente ao Grêmio. Pertencia também ao Porto de Portugal e ao Carlos Leite. Então, o Souza é aquele caso, era pelo menos aquele caso pizza, né? Jogador pizza, fatiado. Então, foram negociações distintas, Flávio. Perfeito. Obrigada, Garrafa. Muito obrigada. Mais informações sobre o São Paulo às 6 horas da tarde, então, no Gazeta Esportiva. Vamos de Campeonato Brasileiro, vamos continuar falando, né? 5º colocado na tabela, o Corinthians está de olho no G4. O Timão entra em campo amanhã contra o Vitória na Arena Pantanal e o repórter Felipe Esboril tem todas as informações. A vitória no final de semana contra o Internacional ajudou o Corinthians a chegar mais perto do G4. Só tá faltando um pontinho para encostar no Atlético Mineiro de vez, que possui 50. Ô, coisa boa! E a motivação tem que continuar. A motivação tem que ser a mesma, principalmente depois de uma vitória, porque a maioria acomoda e a gente precisa estar atento e ligado para melhorar e já buscar a vitória seguinte, porque vai nos dar uma condição melhor na tabela. A gente precisa ter a mesma motivação que a gente teve contra o Inter para poder vencer o jogo contra o Vitória. Nesta quarta-feira, ao invés de jogar em casa, o Corinthians vai viajar. Cuiabá é o destino. Uma graninha do bolso sempre é bom. O Timão vai embolsar R$1 milhão, mas o desgaste não compensa. Não é bom de maneira alguma. A nossa arena é a nossa força. Jogar em casa nos dá uma vantagem muito grande. Os adversários sentem muito essa pressão. E isso é um ponto que nos favorece. E você não sabe, vocês devem imaginar porque vocês viajam para cobrir os jogos, mas o desgaste da viagem é muito grande, muito grande. Mano Menezes terá ao menos 3 desfalques para o jogo desta quarta-feira contra o Vitória na Arena Pantanal. Cássio, Fagner e Guerreiro receberam o 3º cartão amarelo e ficam de fora. Walter é o preferido de Mano Menezes para assumir a vaga no gol. Na lateral pode ser que pinte Ferrugem. E no ataque é que a coisa complica. 3 disputam a posição de Guerreiro. Luciano, Romero e Malcom buscam um espaço entre os 11 titulares. E já que estamos falando de Malcom, esta segunda-feira foi especial para o jovem de 17 anos. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e ficará de fora entre os dias 8 e 18 de novembro. E aí, Flávio? Bom, primeiro, a renda de Cuiabá é menor do que a renda no estádio. Né? Tá bom. Desculpa, não entendi o que você falou. Eles vão ganhar R$1 milhão de reais para jogar em Cuiabá. Aqui no estádio do Corinthians daria mais que isso. Claro que o dinheiro de lá vai para o fundo, mas o fundo é o fundo para pagar o estádio do Corinthians. Então, realmente não tem sentido, é longe pra caramba, é uma viagem difícil, desgastante. O Corinthians veio de Manaus, foi para o Sul, volta. Se o time cair de produção é normal, é complicado. O tipo do jogo que é complicado, além da oscilação normal. Com relação ao Malcom, é uma vergonha o que está acontecendo no futebol brasileiro. Esse menino, ele é um teórico titular, tanto que pode jogar o jogo de amanhã. Não só ele, como o Auro de São Paulo, como o Natan do Palmeiras, o João Pedro do Palmeiras. Esses caras foram convocados, vão ficar fora da 33ª e 34ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Para a seleção brasileira fazer um joguinho na China, lá uma bobagem do torneio. É a velha discussão de novo. Terrível, né? Terrível. O Andrei, goleiro do Botafogo, que joga toda hora, o Thales do Vasco, vai estar tentando subir. É uma vergonha. Os clubes são muito frouxos e eles ficam aceitando tudo que a CBF impõe. Um joguinho, sabe para quê? Para preparar para a Olimpíada de 2016. Vai te catar, né? Mas também se não prepara aí, reclamam, né, Flávio? Mas ferrando os clubes desse jeito. Se também não prepara, reclamam, né? Que não preparou a base, aí como é que faz? Mas tem que preparar a base, não fazer isso. É sugar os clubes. O que eles fizeram de estrutura para a base? Que planejamento tem pro futebol? Continua a mesma coisa. A Alemanha vai continuar ganhando de 7. Ó, vergonha. Não fizeram nada, só trocaram Dunga e continuam sugando os clubes. É vergonhoso. Isso é esquema para empresário. Olha, é uma vergonha. É um negócio nojento que fazem com os clubes. É terrível. Muito bem, vamos falar de coisas boas. Vamos?
Vamos. Temos já abertas o nosso Troféu Mesa Redonda. As votações estão abertas lá no www.trofeumesarredonda.com.br. Você já visitou o site? Visite, veja quem é o jogador preferido. Tá bonito, né, Flávio? Tá chiquésimo. Quem é o seu jogador preferido desse Campeonato Brasileiro? Você tem que escolher. Pode votar mais de uma vez, né? Em vários. Eu acho que pode votar em vários, viu? Eu votaria em vários, mas eu não posso votar. Pode, mas não vale um voto só. Igual eu voto também, mas até aí dane-se, é um voto só. Tem aquela coisa, o cara de lá dane-se, é um votinho só. É um voto só por pessoa, viu? Não tem jeito, não. Eu me empolgo, Fred. Então, você vai lá no www.trofeumesarredonda.com.br, compute o seu voto. A Lux Color está mais uma vez com a gente nessa edição do Troféu Mesa Redonda, que é uma grande festa que o Flávio faz com a Michele. Tem as edições anteriores lá, tá? É verdade, vale a pena conferir. Imagens lindas, é bem legal, vale a pena. Tem foto, tem vídeo, enfim, não percam, tá? Visitem o site. Vamos de Palmeiras agora, gente? O Palmeiras tem uma semana duríssima pela frente. Pois é, amanhã o Verdão vai encarar só o líder Cruzeiro no Mineirão e no sábado tem clássico contra o Corinthians no Pacaembu. Ontem quem falou com os jornalistas foi ele, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e também do coração de vovó, Henrique. De reserva de Allan Kardec, artilheiro do campeonato. Com 14 gols no Brasileirão, Henrique tem uma meta que no momento é mais importante do que chegar no topo dos goleadores. Quanto a ser o artilheiro, é claro que tem representa muito para um atacante, mas não é o primeiro objetivo. Eu deixo bem claro isso. O primeiro objetivo é manter o Palmeiras na elite do futebol. E é com os pés no chão que o Palmeiras se prepara para talvez a sequência mais dura nesse segundo turno, com um clássico com o Corinthians no sábado. E neste meio de semana, uma visita ao líder do campeonato, Cruzeiro, no estádio do Mineirão. Temos que nos preparar, porque vamos enfrentar duas equipes qualificadas, mas no meu modo, no Campeonato Brasileiro, não tem tempo para você abaixar a guarda, porque são sempre jogos difíceis. E temos um quarta-feira aí pela frente, para que a gente possa chegar lá e fazer uma boa partida. Solta a vovozinha pra vovó, solta. Cadê a vovó? O que a vovó diria do Henrique? Oi, amiga! Tudo bem, vovó? O que ele é? Ai, que delícia! A vovó é meio volúvel, não é? Ela é um pouco volúvel, mas ela tem uma opinião formada quando ela vê que o jogador é consciente. Você viu que importante o que ele falou? Estamos lutando para continuar na elite do futebol brasileiro. Se é que isso daí é elite, né? Mas enfim, não cair para a Série B é mais importante, claro, né? Agora é o seguinte, o jogo do Cruzeiro é um jogo, no meu modo de entender, confortável para o Palmeiras. Bem, o que vier, claro, não estou falando em goleada. O Palmeiras conseguiu um empate, ótimo. O Palmeiras conseguiu uma vitória, maravilhoso. Mas o normal é perder, como o Cruzeiro tem vencido todo mundo, está abaixo dele, ainda né? mais que é lá, né? Então é normal. Ele só perdeu um outro clássico e tal. Então o Cruzeiro tem sido, meio tão padrão. Agora o jogo contra o Corinthians dá para encarar, porque o Corinthians tem sido muito irregular. Tem alguns jogos que você pensa que ele vai ganhar, ele perde, então dá para encarar melhor. Agora, o Palmeiras tem que tentar 6 pontos, óbvio. Mas eu só entendo assim, tem que ver esse jogo contra o Cruzeiro com mais parcimônia, porque o normal é perder. Outra coisa, o Palmeiras pode comprar o Henrique por R$2 milhões junto ao Mirassol. E não está fazendo uso dessa condição que ele tem. Daqui a pouco perde o jogador. Às vezes é melhor você pegar, sabe, gasta um monte de dinheiro com um monte de porcaria. É hora de chegar. Eu vou comprar. Pode deixar que eu vou comprar. Compra, porque depois, se aparecerem ofertas melhores, o Palmeiras pode ter algum lucro. Eu acho que era hora de fazer prevalecer essa cláusula que o Palmeiras tem. Tá vacilando, tô achando que tá vacilando. Lógico que tá vacilando, como é de praxe no Palmeiras, né? Que nem foi com o Allan Kardec, né? De passagem, que é outro caso, eles fizeram bem. Muito caro. Você vê que no São Paulo também não tá acontecendo nada. Vamos, gente, você já sabe, né? Toda terça-feira é dia de tesouros da rodada, aqueles 5 melhores momentos que marcaram o nosso coração durante o fim de semana. Vamos ver quais foram esses momentos? Vamos juntos! O quinto lugar fica com Dedé do Cruzeiro, que fez um gol de cabeça aos 38 do segundo tempo. Um gol salvador e que garantiu a vitória contra o Vitória em Salvador.
Pegou o trocadilho? Ah, esse nosso editor é tão astuto. Na quarta posição, o atacante peruano Guerreiro teve toda a calma do mundo para dentro da área, ajeitar de cabeça e chutar com o pé. Um belo gol que ajudou o Corinthians a bater o Internacional dentro do Beira-Rio. A medalha de bronze fica para o meia Diego Souza do Sport, que contra o Botafogo fez isso daí. Eita, Diegão, que é isso, hein, filho? Na segunda posição, uma sequência genial do búlgaro Grigor Dimitrov contra o americano Jack Sock pelo ATP 250 de Estocolmo. E o escolhido como o melhor desta rodada é o colombiano James Rodrigues, o netinho que toda vovó gostaria de ter. Contra o Levante, James demonstrou toda a sua habilidade e marcou este golaço em um dos 5 que o Real Madrid marcou neste duelo. James, desculpa, como eu disse, você é o netinho que toda vovó gostaria de ter, não é verdade? Mas eu vou ter que ficar com a segunda posição, o Dimitrov, porque além de tudo que ele fez, ele ainda é namorado da Sharapova. Sharapova não é boba nem nada, hein, vovó? Vovó, o que o Dimitrov é? Cadê, vovó? Ai, que delícia! Gostou? Olha aqui. Eu sei qual foi a que o Flávio gostou. Não, a do Guerreiro foi um absurdo. O gol que ele fez foi lindo. Mas o Dimitrov foi uma jogada de alto risco. Por que de alto risco? Ah, entendi. Olha, é que eu vou te falar, a Sharapova acho que até se arrepiou, porque veio aqui, cara, eu vou te falar, eu fiquei... Você ficou parabéns, Não, mas ele tem habilidade, foi demais, ele não é que nem eu, entendeu? Mas, sabe... Não é fácil, não. Podia ter dado errado ali, Opa, Vamos olha isso aí, novo, cara. Lá. Eu vou te falar. Ai, que delícia! Parabéns, o outro deve ter falado, eu não faria isso, não. Mas foi bom demais. Dimitrov, coraçõezinhos pra você, tá? Bom, o programa de hoje fica por aqui, mais tarde... Ah, não, eu não posso esquecer, José Paz, feliz aniversário, meu tesouro, minha joia da vovó. Nosso editor hoje tá fazendo bom, parabéns. 24 anos e meio, segundo ele, tá? Parabéns. Parabéns, Zé. Um beijo, a gente volta amanhã. Tem um casal tão romântico aqui às 6 da tarde. 10h30 da manhã, a gente volta às 6 horas. Gazeta Esportiva. A Máquina captura um humorista da nova geração. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora a Revista da Cidade. To find